Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica de volta ao século XV para explorar a vida e as viagens de um dos maiores exploradores da história mundial, Zheng He. Preparem-se para descobrir como este homem notável comandou frotas gigantescas e navegou por oceanos desconhecidos, décadas antes de Colombo cruzar o Atlântico. Nossa história começa na China durante a poderosa dinastia Ming. O imperador Yongle, um governante com uma visão grandiosa para o seu império, decidiu que era hora de a China mostrar seu poder e influência ao mundo. Ele queria estabelecer relações diplomáticas, expandir o comércio e coletar tributos de reinos distantes. Para liderar essa missão monumental, ele escolheu um homem de confiança e habilidade extraordinária, Zheng He. Zheng He não era um marinheiro comum. Ele era um comandante talentoso, um diplomata habilidoso e um organizador genial. Sua origem era humilde, vindo da província de Yunnan, no sudoeste da China. Desde jovem, ele demonstrou grande inteligência e capacidade de liderança, o que o levou a servir na corte imperial e a ganhar a confiança do futuro imperador Yongle. Sua lealdade e competência o tornaram a escolha perfeita para liderar as expedições mais ambiciosas que o mundo já tinha visto. Entre 1405 e 1433, Zheng He liderou 7 expedições espetaculares. E quando falamos de suas frotas, não estamos falando de alguns barquinhos. Estamos falando de armadas massivas. A primeira expedição, por exemplo, contava com mais de 300 navios e quase 28 mil homens. Para colocar isso em perspectiva, a frota de Colombo, quase um século depois, tinha apenas 3 navios e 90 homens. O carro-chefe da frota de Zheng He eram os famosos navios do Tesouro ou Baochuan. Essas embarcações eram verdadeiros gigantes dos mares. Estimativas sugerem que eles poderiam ter até 120 metros de comprimento. Eram como cidades flutuantes, equipados com tudo o que era necessário para longas viagens. Alojamentos para a tripulação, armazéns para mercadorias e tributos, e até mesmo jardins para cultivar vegetais frescos. Além dos navios do Tesouro, a frota incluía navios de patrulha, navios para cavalos, navios de abastecimento e navios-tanque com água. Era uma operação logística de uma escala impressionante. A primeira viagem partiu de Nanjing em 1405, a frota navegou pelo mar da China Meridional, visitando o que hoje é o Vietnã, a ilha de Java e Sumatra. De lá, eles cruzaram o Oceano Índico até a Índia, aportando em Calicut, um importante centro comercial na época. O objetivo principal era diplomático e comercial. Zheng He apresentava presentes do imperador chinês, estabelecia relações comerciais e convidava os governantes locais a enviarem embaixadores à China. As viagens de Zheng não eram apenas passeios pacíficos. Ele e seus homens enfrentaram piratas, intervieram em conflitos locais para proteger rotas comerciais e estabeleceram a presença militar chinesa em pontos estratégicos. Por exemplo, no Estreito de Malaca, eles derrotaram um notório chefe pirata, garantindo uma passagem segura para todos os navios mercantes. Essas ações demonstravam o poder da dinastia Ming e a seriedade de sua missão. A cada viagem, a frota se aventurava mais longe. A segunda e a terceira expedições consolidaram as rotas estabelecidas na primeira, mas foi a partir da quarta viagem que as coisas ficaram realmente interessantes. A frota de Zheng He chegou ao Golfo Pérsico, visitando o famoso Porto de Hormuz, um centro nevrálgico do comércio entre o Oriente e o Ocidente. As expedições continuaram, e os navios chineses alcançaram a Península Arábica. Eles visitaram Aden e até mesmo navegaram pelo Mar Vermelho, chegando perto de Meca. Imagine o intercâmbio cultural que aconteceu. Marinheiros e estudiosos chineses interagindo com comerciantes árabes, trocando conhecimentos, mercadorias e ideias. Zheng e muitos de seus tripulantes eram muçulmanos, o que facilitou as relações diplomáticas e o respeito mútuo nessas regiões. Talvez a parte mais fascinante das viagens de Zheng seja a sua chegada à costa leste da África. A frota visitou cidades costeiras suaílis como Mogadíscio, Brava e Malindi, no que hoje são a Somália e o Quênia. Os registros chineses descrevem com admiração as terras, os povos e os animais exóticos que encontraram. E falando em animais exóticos, um dos presentes mais famosos trazidos de volta à China foi uma girafa. Quando a girafa foi apresentada na corte imperial em Nanjing, causou um enorme alvoroço. Com seu pescoço longo e padrão único, os chineses a associaram ao Qilin, uma criatura mítica que, segundo a lenda, só aparecia durante o reinado de um governante justo e benevolente. Para o imperador Yongle, a chegada da girafa era um sinal celestial de que seu governo tinha um favor dos céus. Além de girafas, as frotas trouxeram de volta zebras, avestruzes
e outros animais nunca antes vistos na China. As viagens de Zheng He não eram apenas sobre poder e comércio, eram também sobre exploração científica e cartográfica. Os navegadores de Zheng He mapearam meticulosamente as costas, as correntes oceânicas e os padrões de vento. Eles coletaram informações valiosas sobre geografia, botânica, zoologia e culturas estrangeiras. Esses conhecimentos foram compilados em mapas detalhados e enciclopédias, expandindo enormemente a compreensão chinesa do mundo. No entanto, toda essa era de exploração chegou a um fim abrupto. Após a morte do imperador Yongle, a atitude da corte imperial mudou. Uma nova facção de oficiais, mais conservadora e focada em assuntos internos, ganhou poder. Eles viam as expedições como um desperdício extravagante de recursos, que poderiam ser mais bem utilizados para defender a fronteira norte contra as ameaças mongóis. Zheng He liderou sua sétima e última viagem entre os anos 1431 e 1433. Já sob o comando do neto de Yongle, ele faleceu durante a viagem de volta e, segundo a tradição, foi sepultado no mar. Após seu retorno, a frota foi desmantelada e os registros oficiais das viagens foram, em grande parte, destruídos pelos burocratas que se opunham a elas. A China, que estava à beira de se tornar uma potência marítima global, virou-se para dentro. A era da exploração chinesa terminou. É fascinante pensar no e se a China tivesse continuado suas expedições marítimas? Como o mundo seria diferente hoje? Alguns historiadores argumentam que a China poderia ter circunnavegado o globo e chegado às Américas antes dos europeus. Mas a história tomou um rumo diferente. A retirada da China do cenário marítimo global abriu espaço para que as nações europeias, como Portugal e Espanha, iniciassem sua própria era de descobrimentos algumas décadas depois. O legado de Zheng He, no entanto, perdura. Em muitas partes do Sudeste Asiático e da África Oriental, ele ainda é lembrado como uma figura divina ou um herói. Templos foram construídos em sua homenagem e histórias sobre sua frota gigantesca e seus presentes generosos são contadas até hoje. Ele é um símbolo da diplomacia pacífica e do intercâmbio cultural. E foi recentemente que a China e o mundo redescobriram a incrível história de Zheng He. Ele é celebrado como um pioneiro, um símbolo do potencial marítimo da China e um exemplo de exploração que, em grande parte, foi baseada na diplomacia e no comércio, em vez da conquista. Suas viagens nos mostram uma faceta diferente da história da exploração global. Uma história que não começa e termina com os europeus. A saga de Zheng He é um lembrete poderoso de que a história é muito mais complexa e interconectada do que muitas vezes imaginamos. Ele foi um homem à frente de seu tempo, um gigante da exploração, cujos navios do tesouro navegaram para os anais da história, deixando um rastro de admiração e mistério. Espero que tenham gostado desta viagem no tempo. A história de Zheng He é verdadeiramente inspiradora e nos faz pensar sobre os caminhos que a história poderia ter tomado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras históricas. Obrigado por assistir e até a próxima.